Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para passar um pouco dos ensinamentos da Torá de Hashem para o mundo. A gente está falando na Torá, lendo já faz algumas semanas, sobre a saída do Egito. E agora, finalmente, nessa parashá, o povo saiu do Egito. E depois que o povo sai do Egito, Deus, o Criador, fala para a gente algumas leis de como nós vamos comer e fazer a festa de Pesach. A festa de Pesach, onde comemos matzá, sim, aquele pão que não foi fermentado, onde a gente tem que comer também quando tivermos, e assim também a gente comia quando a gente tinha o grande templo sagrado, a gente comia um corban, um animal que ele foi assado de uma maneira específica. Existem muitas leis que nós fazemos naquele dia. E uma lei muito interessante é que no momento que estamos comendo o Corban Pesach, a carne daquele carneiro ou daquela cabra que ela foi feita como sacrifício que nós vamos comê-la na noite, existe uma lei onde nenhum Yehudi pode quebrar o osso daquele animal. Existe uma lei que eu como, enquanto eu estou comendo, eu não posso quebrar um osso. Fala o Talmud, mesmo aquela carne que tem dentro do osso, sim, o tutano, se eu não me engano, se fala em português, aquela carne que tem dentro do osso, é proibido você quebrar o osso para comer aquela carne, e não existe uma permissão de quebrar o osso para poder comer aquela carne. E aí vem a grande pergunta: qual é a ideia dessa lei? Qual é a ideia dessa mitzvah? O que o Criador quer ensinar com a sua sabedoria infinita para o povo de Israel com essa mitzvah, que é uma mitzvah muito estranha? A gente não vê uma mitzvah assim em toda a Torá. A gente não vê uma lei assim. Não existe uma lei onde eu não posso comer, quebrar o osso de um animal. E o que a gente poderia falar é que talvez a ideia aqui é não comer que nem um animal, não comer de uma maneira agressiva, de uma maneira sem barreiras, de uma maneira muito ansiosa, digamos, uma pessoa que não consegue se controlar, sem controle seria a palavra. Eu poderia falar isso, mas aí vem a pergunta: então por que não existe uma lei que eu nunca posso quebrar um osso de um animal quando eu como? E não existe essa lei não existe. Eu posso sempre quebrar. Hoje à noite, se você for comer, hoje de tarde você vai comer um frango, depois que você fez a bênção, você pode quebrar o osso e comer. Não existe essa proibição. Então explicar que é para a pessoa comer de uma maneira civilizada não é uma explicação suficiente para responder essa pergunta. E aí vem a sabedoria infinita do Criador, e que os nossos sábios passam para a gente, e fala o seguinte: existe um grande motor do coração da pessoa, e esse motor se chama os atos da pessoa. O coração da pessoa, ela sempre vai atrás dos atos daquela pessoa. Por exemplo, eu pego uma pessoa que ele é muito humilde, ele é muito como se fala em português, ele não é uma pessoa que ele fala com todo mundo, ele tem vergonha, ele é envergonhado. Ele é envergonhado, ele é uma pessoa que ele não tem aquela vontade de fazer as coisas. Não, ele fica tranquilo na dele. E eu falo para ele o seguinte: olha, agora você vem e você vai ter que ser carrasco, você agora vai trabalhar de carrasco. Então, o primeiro dia ele vai dar chicotada nas pessoas, ele vai sentir muito mal, ele vai chegar em casa, ele vai chorar, ele vai falar: Hashem, por que eu estou nesse trabalho, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo mal para as pessoas, eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa tão quieta, por que eu estou nesse trabalho? Segundo dia, ele vai chorar 1 hora, vai falar: por que isso está acontecendo comigo, por que eu estou aqui? No terceiro dia, ele vai ficar meia hora falando com Hashem. No quarto dia, ele já vai ficar 10 minutos falando com Hashem. No quinto dia, ele vai ficar 5 minutos. Depois, ele já vai ficar feliz, ele vai ter prazer e ele vai gostar do que ele está fazendo, ele vai gostar de bater nas pessoas, de talvez até chegar ao ponto, se ele não sabe se controlar, chegar ao ponto de gostar, de ver as pessoas sofrendo, porque os atos dele levam o coração dele para lá.
Assim também é com muitas outras coisas na vida. Através disso que a pessoa faz atos específicos, ela acaba gostando daquela coisa e ela acaba tendo o sentimento também atrás daqueles atos que ele está fazendo. Então fala o Criador pra gente o seguinte: em outra mitzvah temos também uma prisão da Torá, a única prisão que existe na Torá. A prisão da Torá é o seguinte: não é que nem a prisão no mundo que você pega uma pessoa que ele fez uma coisa errada, uma pessoa má, e você coloca ele junto com outra pessoa má e deixa os dois afastados. O que sai de lá? Sai de lá uma pessoa que ele é 2 vezes pior. Isso não é a prisão da Torá. A prisão da Torá, a pessoa tem que ir para uma cidade onde só tem estudiosos da Torá e ela fica presa naquela cidade, ela não pode sair. E essa é a prisão da Torá, onde a pessoa vai aprender a ser uma pessoa boa, vai aprender a ser uma boa pessoa e a ter bons atos. Essa é a prisão da Torá, porque a Torá entende que através dos atos vem o coração. Então é por isso que o Criador fala pra gente: nessa noite, onde vocês vão estar comendo essa oferenda, junto com esse pão que não foi fermentado, vocês vão comer junto com a matzá, o korban, e não vão quebrar um osso, para vocês saberem que agora vocês estão testemunhando que vocês não são mais escravos, e o que vocês são filhos do rei, e vocês têm que se comportar como príncipes, vocês têm que se comportar de uma maneira mais elevada, de uma maneira muito, muito, muito mais elevada materialmente, para vocês poderem se elevar espiritualmente. Através disso que a pessoa ela come de uma maneira controlada, e mesmo que ela tenha aquela vontade de comer, se a pessoa come muito rápido, ela acaba quebrando o osso mesmo sem querer. O Criador fala: vocês vão comer devagar, vocês vão comer de uma maneira controlada, para vocês pouco a pouco conseguirem controlar também o coração. Quando a pessoa faz coisas de uma maneira descontrolada, quer dizer que por dentro dele também é descontrolado. Mas quando a pessoa, mesmo que ela está descontrolada por dentro, ela faz as coisas de uma maneira devagar, ela faz as coisas de uma maneira pensada, mesmo que ela está muito ansiosa por dentro, isso muda ela e ela acaba pensando de uma maneira diferente e sentindo de uma maneira diferente. Então eu quero, Bemet, que todo mundo entenda e que Bezrat Hashem seja a vontade de Hashem, que consigamos fazer os atos certos para leat, de pouco a pouco o nosso coração mudar e ir atrás dos nossos atos.